palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Olá, meus queridos irmãos, a graça, a paz de Cristo seja com todos. Louvamos a Deus, aqui estamos mais uma vez, para a sua glória, para o seu louvor. E Ele preparou esse dia mais para que cada um de nós pudéssemos estar e nos ajuntarmos diante da sua presença. Quero desde já ministrar o poder que há no sangue de Cristo, o poder que há na sua palavra. Que a graça de Deus possa alcançar a sua vida, esteja você aonde estiver. Aonde Deus conceder e permitir com que este vídeo chegue. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Então você que seja alcançado pelo amor de Deus, que a graça de Deus possa alcançá-lo, que a graça de Deus possa envolver a sua vida de uma tal forma a ponto de que você possa se colocar à disposição da sua vontade, tá bom? Louvamos a Deus aqui por mais este momento e a honra e a glória pertencem a Ele. Muito bem, a paz de Cristo também aos irmãos que estão conosco através do rádio 99,3, aos que estão conosco através da internet em outros estados, aos que vão participar conosco aqui através do Instagram, a Neuza está conosco. Enfim, vamos aqui meditar sobre o tema de hoje: como fugir das seduções do Egito. É um tema hoje bastante importante, como todos têm sido. Fugir das tentações e das seduções do Egito. Como isto é possível? E de que maneira isto procede? Então fique ligadinho aí conosco, porque tem muitas pessoas que estão ainda envolvidos com o Egito e Deus quer libertá-lo. Afinal de contas, quando Deus enviou o seu povo, Moisés, ao Egito, ele pediu que o povo fosse liberto, porque em hipótese alguma Deus tinha o prazer de ver o seu povo escravo ali no Egito. E como texto base, nós vamos ler hoje o texto que está lá em Gênesis capítulo 37, vai ser a base da nossa, daquilo que Deus vai falar conosco aqui, tá bom? Gênesis 37 é o que nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que nós sabemos ali sobre a história de José. José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, e ali Deus ali vai falar muitas coisas, porque ali vai falar de inveja, ali Deus vai falar também de propósito. Ali Deus vai falar, de escravidão, de sedução. Enfim, é uma palavra, como toda palavra, ela é profética. E ela tem como propósito sempre mostrar para nós aquilo que verdadeiramente somos e que representamos para o nosso Deus. Por falar no Egito, nós sabemos que a figura do Egito hoje representa todo este mundo que nós vivemos aqui. Tudo isso aqui é um Egito. Embora muitas pessoas não concordem, mas isso aqui tudo hoje que nós vivemos, o mundo, o sistema político, religioso, enfim, tudo isto tem uma figura tipológica e simbológica e de uma forma simbólica do Egito. Ok? Bom, deixa eu mandar a paz de Cristo aqui para os irmãos que estão lá no bairro Santo Antônio, que está sempre ligado conosco. A paz de Cristo. Aos irmãos que estão conosco na Zona Sul, Santa Luzia, irmã Marlene, lá no Jockey Club também está conosco a Ana Maria, o nosso irmão Carlos, lá em Fortaleza, Ceará, ligado conosco aqui no Instagram. A paz de Cristo aos irmãos que também estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia e outros estados também que estão participando conosco aqui. Queridos, preparem o seu coração, peça a Deus para preparar o seu coração, porque o Senhor quer colocar algo tremendo acontecer na sua vida. Se você não está no Instagram, você que está aqui pelo rádio, quiser nos acompanhar pelo Instagram,
Ministério Cristo Liberta. Ministério Cristo Liberta. Estamos ali ao vivo, em nome do Senhor. Então vamos lá. Gênesis capítulo 37. Eu separei aqui. Nós vamos encontrar ali uma situação que nós, ou que você já ouviu e tantas vezes, que é em relação a José, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos ao Egito. E tudo isso tem um porquê. Eu não quero que você entenda, e nem precisamos entender, que o Egito ele tem uma forma de que nós possamos imaginar que seja apenas os nossos interesses pelas coisas do Egito. Não. Tem sentimentos por detrás disso. Pessoas que às vezes não convivem com a verdade, pessoas que não se aplicam ao conhecimento da verdade, certamente elas serão usadas ou influenciadas para tentar levar o homem para dentro do Egito. Queridos, o Egito, eu sempre uso uma expressão aqui que é fácil o homem sair do Egito. Entre aspas. Né? Existe uma facilidade maior de um homem sair do Egito. Mas tirar o Egito de dentro do homem não é uma tarefa fácil, que somente Deus, pela sua intervenção, que faz isto possível de acontecer. Se o Senhor não entrar na vida do homem e não tirar todos os componentes e sentimentos e raízes que o Egito é capaz de introduzir dentro do homem, se Deus não intervém ou não intervir, o homem, ele permanece escravo. Por quê? Porque o Egito ele tem o poder de atrair o homem, de fazer com que o homem fique atraído pela sua beleza. Beleza entre aspas. Porque o Egito tinha sua beleza natural. Tinha ou não tinha? Tinha. O Egito tinha as melhores e as mais lindas mulheres. Tinha ou não tinha? Tinha. O Egito tinha uma variedade de deuses. Tinha ou não tinha? Tinha. Para todos os gostos. Né? O Egito tinha a sua ideia de riqueza. Tinha ou não tinha? Tinha. Tanto que se você pegar aqui o capítulo 41 de Gênesis, o capítulo 41 de Gênesis, versículo 57, olha o que diz ali. Em toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, se você voltar um tempo atrás, se nós voltarmos ali nos tempos de José, veja o que faz o homem ser, né, induzido a ser levado ao Egito. A inveja é um sentimento que leva o homem para o Egito. Então veja que a palavra fala que toda a terra, ela vinha ao Egito. Por quê? Porque no Egito tinha fartura. No Egito, o homem não sentia fome, como toda a terra estava em fome. 7 anos de fome, todas as nações estavam passando naquele período. Então o Egito tem tudo de bom. O Egito tem tudo de bom. É claro que eu estou usando aqui uma metáfora, porque bom não tem absolutamente nada. Porque o Egito, tudo na vida do homem pode se tornar um Egito de acordo com a concupiscência dos seus olhos. E o homem ele fica seduzido por aquilo que os teus olhos contemplam. Então qual era o problema de José e dos irmãos? É claro que Deus está no controle de tudo, né, meu irmão? Se Deus não intervém, eu quero dizer uma coisa para todos os irmãos que estão aqui conosco, você que participa, você que ouve a palavra, aonde Deus tem permitido com que a sua palavra chegue. Se Deus não agir na vida do homem, se Deus não tiver um propósito na vida de cada um de nós, como nós temos aprendido e temos a certeza de que Ele tem, o homem, ele certamente é um escravo do Egito. Ó, o excesso de vaidade
também é uma sombra do Egito. A ostentação é uma sombra do Egito. A inveja é uma sombra do Egito. Tudo isso é sombra do Egito. Agora veja por que os irmãos de José venderam José. O que José tinha feito? O que José havia feito para que os irmãos tomassem aquela atitude de vendê-lo aos medianitas e, consequentemente, eles foram e venderam para o Egito? Por quê? Primeiro que os irmãos estavam tomados de um sentimento chamado inveja. Não era pelo dinheiro. Tá entendendo? Tem coisas na nossa vida que às vezes a gente acha que a culpa é do dinheiro. Mas o dinheiro, ele traz consigo outros sentimentos por de dentro do homem, para dentro do homem. Com dinheiro vem a inveja, com dinheiro, com a inveja vem todas estas coisas. O ódio, né? O desejo de matar, como hoje temos visto as pessoas no mundo inteiro. Tudo isso é consequência da fome que o mundo hoje está passando. A fome da terra, que a terra hoje, o mundo está vivendo. A fome do amor que não tem, hoje não tem amor mais. As pessoas estão perdendo essa essência do amor, a essência da convivência, a essência de estarem presentes uma com a outra. Tudo isso é raiz do Egito. Porque o Egito, eles tinham as suas particularidades. Eles viviam aquilo que era o interessante para a vida deles. E nós, hoje, homens, eu falo como homem, nós fomos acostumados a viver debaixo desta sombra do Egito. Fomos ou não fomos? Qualquer coisa hoje seduz o homem. Qualquer coisa hoje é capaz de ter a força para seduzir o homem, de levá-lo para dentro do Egito, para viver escravo deste mundo, desse sistema. Eu vou voltar a dizer de novo, sistema político, sistema religioso, tá? Tudo isso aqui, meu irmão, é Egito. É o Egito. E não é fácil sair do Egito. Só existe uma forma de um homem sair do Egito. Só existe uma maneira. Se você entender o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Quer ver o que está escrito lá? Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Só existe uma forma do homem se libertar das pragas do Egito. As pragas. Se você ainda não entendeu o que nós temos falado aqui constantemente, todos os dias, os homens não conseguem enxergar as pragas que estão sobre toda a terra. O homem está focado hoje em apenas uma praga, que é a praga da Covid, que é a praga desta pandemia que tem assolado os homens. Tudo bem. Não deixa de ser uma praga. Mas existe uma praga que é pior do que todas elas. Que é a praga da sedução. Como que você tira o Egito dentro de um homem que foi enraizado desde pequenininho, já saiu do ventre da sua mãe, já planejado para viver um sistema deste mundo? O homem já nasce planejar, a mãe, o pai já planeja aquilo que vai ser para o filho. Quando meu filho nascer, ele vai crescer, eu quero que ele seja assim, eu quero que ele seja assado. Então há um planejamento desde pequenininho, para que o homem não consiga sair do Egito, ou que desde pequeno seja levado para dentro do Egito. Nós temos um exemplo de Moisés. Quando houve aquela perseguição toda, a primeira coisa que a mãe de Moisés, Joquebede, fez, juntamente com a filha Miriam, foi colocá-lo num cesto, e o cesto foi para onde? Dentro do Egito. Se você pegar o capítulo 2 de Mateus, ali a partir do versículo 13, o anjo, quando aparece a José em sonho, ele diz para José, José, tome a criança e vá para o Egito.
É claro que o anjo não estava enviando Jesus para ser escravo do Egito, porque precisava se cumprir uma palavra que estava em Oséias capítulo 11, do Egito chamei o meu filho. Na verdade, eu fui chamado do Egito. Todos nós, Rosângela, Carlos, Neuza, Marlene, todos nós fomos chamados do Egito. Todos os dias Deus está chamando o homem do Egito, porque o Egito não é o lugar da nossa morada. Então, foi um propósito que Deus usou os próprios filhos de Jacó para que vendesse José. Tinha um propósito? Tinha. Claro que tinha um propósito. Deus já sabia que haveria fome sobre a terra por um período de 7 anos. E essa fome hoje, o que essa fome hoje ela representa para nós entendermos? Essa fome é a fome que vai acontecer daqui a pouco no planeta Terra. 7 anos de fome. Embora as pessoas não acreditem nisso. Embora as pessoas não estão acreditando nisso. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a gente percebe como que a gente lida com as pessoas, a gente percebe que se a gente não tiver o cuidado de examinarmos as nossas próprias vidas, meu irmão, sempre vai haver um vestígio de alguma coisa do Egito dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro dos seus pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. O Egito não é fácil. A gente percebe a dificuldade que muitos irmãos têm de viver o Evangelho, de crer na palavra, porque elas não querem abrir mão do Egito. Elas não querem abrir mão de forma alguma do Egito, das suas vaidades, de tudo aquilo que ela aprendeu, de toda aquela raiz que foi ali colocado dentro dela. Não querem. Não querem. A facilidade com as coisas desta vida, a facilidade com o mundo, as ofertas, né? As preocupações, tudo isso é Egito. E como eu disse aqui, que no Egito tudo aparenta ser coisas lindas, maravilhosas e supridoras do homem. Claro que é. Nós vimos aqui que as nações corriam para dentro do Egito. Quando as nações estavam com fome, procuravam quem? O Egito. Tanto que foi difícil para o homem de largar o Egito, que quando Deus libertou o seu povo através de Moisés, o que eles sentiram? Eles sentiram o quê? Saudades do Egito de novo. Cuidado! Meu irmão, todos os dias eu tenho que falar para o Senhor, Senhor, existe algum vestígio de Egito? Eu preciso tratar disso, o Senhor precisa tratar disso. Porque isso é um fermento. Os irmãos têm dificuldade de viver a palavra, de crer na palavra por causa do Egito. Não é por causa das fraquezas, não. Não é porque você cometeu uma fraqueza ali, uma fraqueza aqui, não. É porque o Egito está presente a todo momento diante dos nossos olhos. Tá ou não tá? Claro que está. Então, meu irmão, quando a palavra fala, se você pega o Salmo 105, ali no Salmo 105, não me lembro ali o versículo, não sei se eu... Bom, o Salmo 105 diz que o Egito se alegrou quando o povo saiu lá de dentro. Sabe por que se alegrou? Por causa do temor das pragas que Deus havia enviado sobre o Egito. Só existe uma forma, meu irmão. Se Deus não intervém, se Deus não intervir na vida do homem, não tem como o homem se livrar de dentro do Egito. Ou melhor, não tem como o Egito se livrar da vida do homem. Tá entendendo? Você pode até sair do Egito. Você pode até abandonar sua religião. Você pode até abandonar certos princípios moral, cívico, né, da sua vida. Você pode abandonar tudo isso. Mas será que o Egito saiu de dentro de você? Será que algumas coisas que ainda enraizam a nossa vida, a nossa alma, os nossos sentimentos, como eu disse agora há pouco, será que você se livrou disso? A palavra do Senhor diz que não haja em nós nenhuma raiz de amargura. Tudo isto são elementos plantados pela influência do Egito. O mundo é um Egito. Então, por isso que não é fácil seguir ao Senhor Jesus. Não é fácil. Sabe por que não é fácil?
Quando Jesus virou para o jovem rico e falou para ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha, abrir mão da sua própria natureza de homem, abrir mão do Egito que estava dentro dele. Aleluia. Está entendendo? A primeira coisa que ele teve, o primeiro sentimento que tomou conta daquele rapaz, é de que ele não conseguiria e não teria este desejo de abrir mão do Egito. As pessoas querem seguir a Deus, eu falei isso aqui outro dia, hein? Elas querem seguir a Deus, elas querem viver para o Senhor, mas querem trazer o Egito a tiracolo. Não conseguem, porque o Egito é tentador. O Egito é sedutor. O Egito prende o homem. As religiões é um Egito camuflado. Você está entendendo isso? Ela seduz por causa da necessidade do homem. Então, quando o homem está com uma necessidade, ela recorre aonde? Ao invés de recorrerem a Deus, elas recorrem aonde? Ao Egito. A Faraó, que bem sabemos nós que representa quem? O próprio Satanás. Só a nossa própria natureza de homem. A gente recorre aos homens, a gente recorre à política, a gente recorre ao sistema. E os homens vão se enterrando para dentro do Egito. Como tira o Egito de dentro dele? Hebreus 11, 27, que nós lemos. Quando ele tem a certeza, quando ele consegue enxergar aquele que é invisível. Quem é? Está entendendo? Eu estava agora há pouco lendo então Mateus capítulo 2 e perguntei, Senhor, o anjo apareceu a José e fez com que ele e a sua mulher, Maria, juntamente com a criança, fugisse para dentro do Egito, porque Herodes procurava matá-lo. Mas por que ele foi para dentro do Egito? Porque a palavra diz que do Egito ele chamou seu filho. Todos nós saímos de dentro, todos nós fomos tirados do Egito, deste mundo, do sistema. Será que deu para você entender? O homem precisa entender isso. Aí eu vou voltar lá para José, capítulo 37 de Gênesis. Olha, veja que a inveja causa no homem, né? Então veja que quando o pai de José enviou o próprio José para ir à procura dos seus irmãos que estavam apacentando o rebanho de Jacó, diz a palavra que quando os irmãos viram José de longe, eles foram tomados de inveja. Eles não estavam atentando pela questão do dinheiro, ou da soma, ou a quantia de dinheiro que José poderia dar aos irmãos. Está entendendo isso? Então José, ele foi vendido para o Egito por qual sentimento? Pelo dinheiro? Não. Pelo sentimento da inveja. Quantas vezes o homem é capaz de enviar outro homem ao Egito porque ele tem inveja dele? Você sabia que uma vez eu concebi o sentimento de... Eu estou falando só da inveja, hein? Existem vários elementos, vários outros sentimentos que eu poderia enumerá-los aqui. Você sabia que por inveja você pode conduzir o seu irmão para dentro do Egito? Pode. Pode. Com certeza que pode. Por inveja. E se não fosse o propósito do Senhor na vida de José e de Moisés, como Deus tinha o propósito, pelo sentimento do medo, o medo também, né? O pavor, a insegurança, a incerteza, conduz o homem para dentro da onde? Do Egito. Você vai para o seu canto, você vai para junto da sua particularidade, se isola. Quando o homem se isola, ele está indo para dentro de onde? Do Egito. Quando o homem ele é tomado pelo sentimento do ódio, do pavor, da insegurança, ele é conduzido automaticamente para dentro do Egito. O Egito não é fácil tirar de dentro do homem. Se Deus não tiver um propósito na vida do homem, ele continua seduzido e continuará sendo seduzido pelo Egito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quantas vezes Jesus disse para Israel: Israel, eu sempre quis trazê-los debaixo das minhas asas, para que não ocorresse isso. E eles quiseram? Não. Movidos pelo ódio dos irmãos, José entrou para dentro do Egito. É claro que tinha um propósito de Deus, porque, como eu disse aqui, mas depois de tudo isso, o povo ficou 400 e tantos anos escravos dentro do Egito. Hoje eu estava falando, eu falo sempre para os irmãos: irmãos, o Egito ele tem um poder. Primeira coisa que o Egito faz, ele te seduz. Este é o papel do Egito. E é claro que aquele que está por detrás do Egito, Satanás, ele tem esse poder de seduzir. E à medida que quando ele consegue seduzir o homem, ele não consegue enxergar mais nada. Mais nada. Ele só consegue enxergar aquilo que os olhos dele contemplam, mais nada. Então Satanás, a primeira coisa que ele faz, seduz o homem pelo Egito. E depois ele faz o quê? Escraviza o homem. E depois para sair de lá? Como é que faz? Estava meditando tudo isso aqui, Senhor, como que faz para o homem sair do Egito? Se não for pela ajuda de Deus, pela intervenção de Deus, meu irmão, se não fosse pelas pragas que Deus enviou ali dentro do Egito, Faraó não abriria a mão daqueles homens nunca. Nunca, jamais. Você acha que a terra quer abrir mão de você? Não. Não. Porque a terra quer que nós fiquemos aqui. A terra, ela quer que nós ela quer nos manter aqui. Tá ouvindo isso? Como que tira o Egito de dentro do homem? A gente sempre ficou acostumado a ouvir mensagens, eu já ouvi tantas aí, que Egito só está relacionado aos prazeres, né, as coisas que o mundo, dinheiro, riqueza. Não. A fome foi a primeira causa da sedução das nações. As nações foram seduzidas por causa da fome. Tá entendendo? E quando eu estou falando aqui de fome, quando a palavra de Deus está mostrando para nós em relação à questão de fome, ele não está falando propriamente da falta de alimento. Fala daquilo que dentro de você, às vezes, você não encontra o suprimento que você quer. Você está entendendo? Quando você faz uma averiguação na sua vida e não encontra aquele elemento que é importante para você, aquilo ali se torna um objeto de fome, necessidade. E quando você não entende a palavra, e quando o homem não consegue entender os propósitos de Deus, Satanás então ele usa daquela deficiência ou daquela ausência de algo que você acha que é necessário para te conduzir para dentro do Egito. Por isso que eu sempre falo, por que existem pessoas que estão perdidas para lá, para cá, andam de um lado, andam de um outro, não conseguem uma direção, não conseguem entender os propósitos de Deus. Por quê? Porque o Egito já, de uma certa forma, conseguiu algemar aquela pessoa, sem que ela percebesse. O Egito tem o poder de sedução tão grande que ele seduz o homem sem que ele perceba. Você compreende isso? Ah, meu irmão, como é que você descobre isso? Indo para dentro, então, de Cristo. Você tem que entrar para dentro da palavra. Clamar pelo Senhor, orar. Você está entendendo? Não adianta eu ficar aqui pedindo a Deus para curar-me de uma enfermidade, para curar um problema de família, para curar um problema financeiro. Meu irmão, se você entendeu que o Egito é só isso, você está completamente equivocado. Nós vimos aqui o exemplo de José. Não foi o problema do dinheiro. Não foi uma necessidade nenhuma. Foi um sentimento, inveja. Por inveja, os irmãos entregaram o seu próprio irmão ao Egito. Você sabia que tem muitos irmãos dentro das congregações que entregam outros irmãos por causa de inveja? Entrega. Sem ele perceber, ele está entregando. Um colega de trabalho muitas vezes entrega você para o Egito, porque tem inveja. Sabia? Inveja do ministério que Deus nos concede.
Você já reparou que a maioria dessas congregações que se rebelaram, que os pastores se rebelaram um contra os outros, foi por sentimento de quê? Inveja. Inveja. Tudo isso é inveja. A paz, Rafinha. A paz, Ana Maria. A paz, minha filha Jéssica. Todos que estão conosco aqui no Instagram. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Então preste atenção. Então, quando você pensa que a sua necessidade é apenas a questão financeira ou familiar, porque é o que a gente mais ouve. Então, as pessoas atribuíram, né, ao Egito, por exemplo, apenas nessas questões. E não é. Então, eu volto a dizer, eu percebo quantas pessoas dentro das próprias congregações chamadas cristãs, quantos irmãos entregam outros irmãos ao próprio faraó por motivo de torpe ganância ou inveja. Ou porque tem o desejo compulsivo em cima daquilo que era para aquela pessoa. Quando a pessoa não recebe aquilo que a outra está recebendo, porque não entende que Deus fez para outra, o sentimento que ela... Imediatamente Satanás envolve aquela outra pessoa e leva ela para dentro do Egito. Meu irmão, isso é sério. Vida espiritual é uma coisa séria. E a maioria dos crentes hoje não entendem isso. Porque associaram apenas as suas necessidades exteriores. Então eu percebo hoje quantos irmãos, quantas pessoas estão dentro do Egito. Eu não estou falando para o incrédulo, não. Eu não estou dizendo essas palavras aqui para a pessoa que é incrédula, não. Eu estou falando para aquelas pessoas que realmente querem viver o próprio Cristo, mas não conseguem abrir mão do Egito de maneira alguma. Eu não quero largar o Egito, pastor Júlio César. Eu não quero. O Egito é bom. É bom sim para levar o homem para as profundezas do abismo, para mantê-lo o homem escravo. E eu volto a te dizer, hein? O Egito seduz de uma forma tão envolvente, ele envolve tanta a vida da pessoa, que ela mantém-se escrava, mas não consegue entender que ela é escrava. Não consegue. Não consegue entender. Tanto que o povo quis voltar para o Egito, com saudade dos pepinos. Ah, meu Deus, quando eu estava no Egito, a minha vida era tão boa. Ah, quando eu estava 20 anos atrás, eu era tão melhor do que sou hoje. Sabe quem está falando isso para você? São os faraós, que querem te levar para lá, que querem te manter aqui. Né? A palavra do Senhor diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Se o teu coração, se os teus olhos forem bons, Jesus ele disse isso. Por que ele quis dizer isso, hein? O que nós podemos entender nesta fala? O que nós podemos compreender nesta fala? Que a palavra do Senhor diz que nós temos que ter o cuidado, porque é pelos olhos que Satanás enreda o homem novamente para dentro do Egito. Por isso ele diz que se os teus olhos forem bons, teu corpo tem luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo permanecerá nas trevas. Ele fala, permanecerá dentro do Egito. O Egito é o mundo, o Egito são as trevas. Eu fico bobo de ver, impressionado de ver, lidando a esse tempo todo que Deus às vezes nos chamou para este ministério. Há tanto tempo nós temos percebido, presenciado na caminhada, em toda a direção que Deus nos concede, como que tem tantos irmãos que estão nos ouvindo nesta hora e que estão com sentimentos ainda agarrados com o Egito. Não sai dali de jeito nenhum. Não sai. Eu quero seguir a Cristo, mas como eu faço? Ah, meu irmão. Aí Jesus, quando ele disse assim, aquele que amar mais a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Cada um que quiser me seguir, tome a sua cruz, vem e me segue. Você quer seguir a Cristo? Quer carregar a cruz? Não quer. Não quer, por quê? A cruz é pesada. A cruz não tem uma aparência boa. Mas a mensagem da cruz trouxe para nós a libertação pela mensagem que ela nos ofereceu.
Compreende assim? Então veja bem, a cruz ela não traz a sensação de que, quando você ouve falar de cruz, você ouve falar de martírio, você ouve falar de problema, você ouve falar das suas dificuldades, você ouve falar das suas aflições, das suas angústias, das suas lamúrias. É ou não é? Cruz, para a maioria dos crentes, é isso. Agora você vai falar para elas assim, e o Egito? O Egito é o quê? Falando dentro de uma forma poética, o Egito, né? A gente está acompanhando aí uma novela chamada Gênesis, que está passando na Record. Eu assisto ali alguns capítulos ali para ver apenas ali algumas coisas, né? Porque a maior parte ali é poética, não faz sentido. Mas muito bem. Você viu como que o Egito... Ontem eu estava vendo um trecho ali daquela novela. Você viu como que o Egito tem um poder de sedução grande? A ponto de Abraão ter que mentir para o próprio faraó que ela era a esposa dele? Está nas escrituras, aqui está na escritura essa passagem. Ele ficou tão envolvido e tão perplexo naquele momento que ele chegou a falar para faraó que Sarai era sua irmã. Com medo. Então o Egito ele promove o medo, a falta de confiança. Quando eu percebo que um irmão não tem aquela confiança, quando nós perdemos a confiança, é porque nós somos tomados pelo quê? Medo. Né? Então o Egito ele promove o quê? O medo. Mas o homem não percebe isso. O que o faraó fez logo em seguida? Encheu Abraão de riquezas, ouro, joias, camelos, ovelhas, leite, servos, servas. O Egito oferece tudo isso. E as religiões nada mais é do que o Egito em forma de outros nomes. Para eles não colocarem lá Igreja Evangélica Egito, porque isso não existe, é um absurdo, até a forma do que eu estou falando. Como eles não vão colocar no seu letreiro lá, venha, aqui é o Egito, ninguém vai para lá. Se bem que eu acredito que muitos iriam, né? Porque as pessoas são fascinadas pelo Egito. A maioria dos homens são fascinados pelo Egito. É ou não é? Como que as pessoas gostam da beleza, as belezas que enfeitiçam. O Egito enfeitiça. Então, se você olhar, muitos crentes hoje estão enfeitiçados. E todas essas religiões aí, todas, eu não estou abrindo exceção para nenhuma, todas, nada mais é do que o Egito disfarçado de coisas boas para seduzir o homem. Esse é o entendimento que Deus me concedeu. Este é o entendimento que Deus tem me concedido. Todas. Tem muitas pessoas que batem o pé, franzem, já falei isso aqui, não estou interessado nem preocupado com isso. Mas todas, regime político, regime religioso, regime, qualquer um que você entenda como regime, é o Egito transfigurado em coisas para seduzir o homem. Ó, por que eu vejo hoje que tem muitos irmãos que têm dificuldade de servir a Deus? Sabe por quê? Porque o Egito está ali na presença na vida dela. Tá? Ah, não, pastor, eu não aceito isso. Mas você não tem que aceitar. Isso é uma influência maligna, meu irmão. Satanás, ele trabalha com esse tipo de informação. E de sedução também. Voltando à questão da novela aí, isso está nas escrituras, tudo bem, por isso que eu estou comentando aqui. Então o faraó, ele ofereceu riqueza, servos, né, gados. Por quê? E ai de Abraão se ele não tivesse falado ali, se ele tivesse falado que era esposo de Sarai, certamente faraó mataria Abraão para ficar com Sarai. Mas como Deus tinha um propósito, as coisas não acontecem da maneira que o diabo determina, e sim como Deus determina. Está entendendo, meu irmão? Então a gente precisa entender que se Deus não intervir, se não tiver um plano, ele entra para dentro do Egito o homem e não sai mais. Não sai. Não sai. Foi o que aconteceu com o jovem rico, eu citei aqui. O Egito estava tão dentro dele, que quando Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, ou seja, Jesus mandou ele abrir mão do Egito,
O Egito não saiu de dentro dele, mas nem por oração, meu filho. Nem se você fizer campanha de libertação, o Egito sai de dentro do homem, não. Não sai. Você pode dar 7 mergulhos no Jordão, você pode passar pelo Mar Vermelho, você pode passar por onde você quiser. Se o Egito não sair de dentro do homem, você pode orar, você pode expulsar, você pode fazer o que quiser. O Egito não sai do homem. Não sai. Aí entra então a nossa intimidade com o Senhor. Vida com a palavra. Uma vida de humildade. Tá bom? Reconhecer certas coisas. Reconhecer que você é homem. Reconhecer que você não é a verdade, que você não é o dono da verdade, que você é um grãozinho de areia, que você depende do Senhor, tá? Que você não é capaz de fazer nada sem o Senhor. Você tem que estar invocando o nome dele o tempo todo, clamando pela sua graça o tempo todo. Senhor, cuida de mim. Por favor, por isso que o salmista Davi ele fala no Salmo 139, sonda-me, vê se há em mim algum vestígio do Egito. Pelo amor de Deus. Veja como que Satanás é tão astuto que ele faz você ficar preocupado com as suas fragilidades. Ah, meu Deus, eu fiz isso. Ah, meu Deus, isso eu não posso. Ah, meu Deus, isso é proibido. Ah, meu Deus, isso é tão... É isso que ele quer. Você acha que Satanás está preocupado com as suas fragilidades? Você acha? Você acha que Satanás está preocupado com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo? Você acha? Você acha que ele se daria o trabalho de querer se preocupar com a minha fragilidade, sendo que a palavra de Deus diz que eu sou como o pó? Ele se preocuparia com o pó? Claro que não. A questão do próprio Satanás é com o próprio Deus. Porque ele havia enviado Moisés dentro do Egito para que libertasse o seu povo. E agora Satanás quer introduzir o povo de novo. O que ele puder fazer para colocar você dentro do Egito, ele coloca. Seja por sentimento de ódio, seja por falta de perdão, seja por falta de qualquer coisa. Se você não tiver uma vida aplicada à palavra, meu irmão, você volta correndo para dentro do Egito. Volta. Com certeza que volta. Mas, é que negócio, né? Ou você... ou os homens entendem essa questão toda aí, ou então, meu irmão, se Deus não intervir, se Deus não tiver um propósito na vida dos homens, aí quando eu falo aqui na congregação, aí quando eu falo aqui no rádio, tem muita gente que faz malcriação aí, fala que a gente julga, que fala mal das igrejas, quando a gente fala que elas são a verdadeira figura do Egito, a Babilônia, a Babel, todas. Babilônia também, o Egito também vem da Babel. Depois da Babel, nasceu o Egito ali, tudo está agrupado. Primeiro a Babel cai, se levanta o Egito, né? E o poder da sua sedução. Você está entendendo? Será que os irmãos estão compreendendo aonde que o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um de nós aqui? Será que você está entendendo isso? É para que a gente possa entender aonde que Deus quer trabalhar, está trabalhando. É para você, não é... Quando Deus dá uma palavra, como Ele está dando a palavra para nós, é porque certamente Ele sabe que existe talvez alguma coisa, algo, que não sou eu quem vou dizer para você, mas que o Espírito de Deus já está falando para você, que é para você dar uma olhada, né? Se tem alguma coisa que te aprisiona, ou que tem te colocado prisioneiro, algum sentimento, alguma coisa que tem roubado a sua comunhão com Deus, ou que tem roubado a sua intimidade, a sua particularidade com o Senhor, você não consegue orar, por quê? Sabe por que muitos irmãos não conseguem orar? Porque o Satanás entra imediatamente dizendo que mostrando o Egito para ele. Aí quando o Satanás começa a mostrar o Egito, ele não vai conseguir enxergar o invisível. Hebreus 11, 27. Amém? Por isso que viver Cristo não é fácil. Por quê? Porque quando você se propõe a orar, a viver uma vida para a palavra, quando Deus te chama para você viver a palavra, aí Satanás vem dizendo ao mesmo tempo, você vai se tornar uma religião? Deixa de ser bobo. Igreja, vida com igreja?
Vai se tornar uma pessoa, não pode isso, não come aquilo, não bebe aquilo, porque é isso que Satanás vai colocar na sua vida. Ou na vida de muitos, ou na vida de alguns. Mas ela não consegue ter uma vida aplicada com o Senhor, porque certamente o Egito, o próprio Satanás, está de alguma forma tentando levá-la ou levá-lo para dentro do Egito. Essa palavra toda ela é espiritual, meu irmão. Tá? Toda espiritual, porque existem coisas dentro de nós que parece ser uma miragem. Você acredita ser uma provisão, mas não passa de miragem. O Egito tudo fora de Cristo é uma miragem. Uma miragem que vai trazer a falta, né, de isso vai a qualquer momento vai transparecer na vida do homem. Então o que nós precisamos? A palavra de Deus, o propósito do Senhor é fazer com que o homem se desprenda desse Egito, das religiões. Meu Deus do céu, gente. Eu ouço tantas coisas aqui. Às vezes recebo mensagens, pessoas falando coisas sem nexo. Você percebe que a pessoa está completamente acorrentada. Mas a pessoa, quando você vai dar uma palavra para ela dizendo, olha, você precisa arrancar essas correntes aí. Mas não é você que arranca, é o Senhor. Mas você precisa querer deixá-lo. E Satanás trabalha duramente para que você não consiga isso. Aí as pessoas ficam aí reclamando da vida, por que a vida está assim, por que a vida está assada, colocando defeitos somente na vida das pessoas, dizendo que são as pessoas que são culpadas. Não. O problema maior de tudo são essa influência egípcia que fica aqui dentro do homem. Eu falo isso comigo também, eu falo isso para mim, porque a todo momento eu tenho que estar falando, pedindo a Deus, Senhor. E você precisa então a querer ter a vontade de lançar isto fora. Não adianta nada você ouvir uma mensagem como esta e não ter o desejo de querer lançar fora. Que é aquilo que Deus está falando para você, que você sabe qual é o Egito que tem te atormentado, ou que tem tentado escravizar você. Se você não entender isso, aleluia, se você não entender isso, eu quero dizer para você de uma forma muito triste, que você vai continuar aí nesse martírio, né? Nesse sentimento que infelizmente é um parênteses que eu estou abrindo para falar como homem, mas abrir esse parênteses que infelizmente as religiões hoje, a maior parte, todas elas, são as mais responsáveis, são as responsáveis únicas por introduzir os homens para dentro do Egito. Meu irmão, vida espiritual é isso. Vida espiritual não é você deixar de comer, ou deixar de beber isso, ou deixar de vestir aquilo. Não. Vida espiritual não é você ir para dentro de uma congregação e mostrar para os homens que você se tornou um crente. Faça-te o meu favor. Não é isso. Nunca foi isso. O sair do Egito, essas coisas te levam novamente para dentro do Egito com os pensamentos como esse. Isso aí nada mais é do que os vestígios do Egito assombrando a vida da pessoa. Você está compreendendo isso? A palavra espírito é isso, meu irmão. A palavra é isso. Deus não impede você de viajar, Deus não impede você de ter o seu automóvel, Deus não impede você de ter você. Não, Deus não impede. O problema é que quando você fica tão enfeitiçado por tudo isso, tão enfeitiçado por todas estas coisas, que você não tem mais prazer de nada. Das coisas em relação a Deus, em relação às coisas da palavra. Por causa desse sentimento. Você nunca mais vai esquecer desta frase que você está ouvindo aqui. O Egito ele tem um poder sedutor, meu irmão, fora de sério.
Ele seduz tanto o homem que ele não percebe, porque ele vai achar tudo normal. Já viu aquilo quando as pessoas falam assim, isso não tem nada a ver. É o Egito. É o Egito que está aí dentro. Amém? É ele que está aí dentro falando para você que não tem nada a ver. Tá? Deus não está te proibindo de você. Porque eu não posso falar mais assim, porque eu não posso comer mais isso, porque eu não posso fazer mais aquilo. Deus não te proíbe não, meu irmão. Não existe proibição. Deus nos fez, tornou-nos homens livres em Cristo. Mas é uma liberdade justificada por Ele. Atribuída por Ele. Não é uma liberdade que eu quero, que você quer, que nós desejamos ter. É uma liberdade que Ele atribui. Ou que Ele já atribuiu a nós. Então, Cristo ele não veio aqui para te tornar escravo. As religiões querem te tornar escrava. Não faça isso, não toque nisso, não prove isso, não manuseie isso. Está aqui, Jesus disse tudo isso. Isso tudo é coisa de homem. Isso tudo é o fermento do Egito, são os rudimentos que o Egito deixou plantado e até hoje se passou mais de não sei quantos mil anos. E o Egito está plantado dentro do coração do homem. O Egito está dentro do homem. O Egito não está fora do homem. Isso, os irmãos, muitos têm dificuldade de entender. O Egito está dentro. Amém? Então, porque não olha para isso, não pode só olhar para cá, porque é pecado olhar para isso. Não, o Egito não está naquilo que você olha, não. O Egito está dentro daquilo que você entende. Ou aquilo que está armazenado dentro do homem. Isso é o Egito. Então isso tudo tem que ser averiguado, meu irmão. Agora, quando o Senhor está te mostrando, Ele está te mostrando, eu sei que está mostrando aí. Está mostrando. Então vai começando a lançar fora. O propósito da palavra é essa. E conhecereis a verdade então liberta. Não é o que a palavra diz? Então vai jogando fora. Ficar acumulando no Egito. As religiões querem que você acumula. Não, que você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, porque você está assim, porque você está em pecado, que você está não sei o quê, que você está... Meu irmão, isso aí chega a enojar. Porque o Egito está tão estampado na figura, na face desses homens, que aí, meu irmão, se Deus não tiver propósito, vai ficar ali. Vai ficar ali. Agora, se tiver propósito, né? Do Egito chamei meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Se você é filho, meu irmão, você pode ter certeza que ele está trabalhando na sua vida aí profundamente. Olha, só para a gente concluir aqui, eu estava só para abrir um parênteses daquilo que nós falamos aqui ontem, né? Que quando você tem a convicção daquilo que Deus fez na sua vida, e o que Ele é na sua vida, e o que Ele representa na sua vida verdadeiramente, você não precisa querer saber de homem algum outro tipo de informação. Lembra que nós falamos isso aqui ontem? Pois bem, falamos isso aqui ontem. Aí algumas pessoas já razoaram alguma coisa e disseram assim, então o senhor está dizendo que nós não precisamos mais ficar focado ou ouvir mais ninguém, só o Senhor que eu tenho que ouvir. Meu Deus do céu. Eu disse isso aqui ontem? Não disse. O que eu quis dizer é o seguinte, que você não está impedido de você ouvir. Mas você não se deixará ser influenciado porque você sabe, o teu espírito não aceita mais água salgada. Você consegue tomar um copo de água salgada? Enche de sal ali um copo com água e tenta tomar. Você consegue? Não. Assim o teu espírito também não aceita. Aquilo que é fora de Cristo, teu espírito não aceita. Por isso que as pessoas às vezes reclamam comigo, falam, pastor, eu não consigo mais ficar naquela congregação, eu estou me sentindo tão incomodado. Eu falei, sério, você já consultou o seu espírito? Você já perguntou se o teu espírito está digerindo aquilo ali? Está digerindo? Não? Então, meu filho, então você está tomando água salgada. Água salgada. Você insiste em querer tomar água salgada, você vai parar no hospital.
Porque o seu corpo não foi preparado para isso. O seu espírito não foi preparado para isso. Então eu não estou dizendo aqui, eu não disse aqui que você não pode olhar, ou você não pode se deixar ser influenciado por uma informação fora da verdade. E uma vez que você tem a convicção da verdade, o Egito não te seduz mais não, meu filho. Não te seduz. Ele pode até tentar, mas você não se deixará ser influenciado por ele, porque você creu na verdade. Você absorveu a verdade. O seu espírito não aceita. A sua alma, ela fica ali entre o seu espírito e sua carne. A sua alma, Satanás trabalha nela, para te levar para a carne. Alma, volta para a carne. Aí o salmista Davi, em vários salmos, ele escreve assim: alma, volta para Deus. Satanás fica ali: alma, volta para o Egito. Aí o Espírito de Deus fala: alma, volta para Cristo. Por isso que tem essa luta toda que a gente enfrenta. Você reparou que a gente enfrenta essa luta aí? Por causa disso. A sua carne, Satanás quer te levar para o Egito. A alma também, muitas vezes, se você não estiver vigiando, ela faz uma visita lá. Agora, o salmista, em todos os seus salmos, ele diz: alma, alma, volte para Cristo. Amém? Queridos, foi isso que Deus mandou dizer para você, tá? Dá uma olhadinha na sua vida espiritual. Não deixa absolutamente nenhum tipo de vestígio. Se porventura houver, Deus tem prazer de te tirar de lá. Mas tem que haver um desejo. Crer na palavra, ouvir a palavra, ir para a igreja, botar a Bíblia debaixo do braço. Não, isso não vai resolver o seu problema. Isso não vai resolver o seu problema. Talvez vai agravar ainda mais o seu problema, porque você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, e aí você vai ficar mais frustrado ainda, mais frustrada ainda, porque não era aquilo que você precisava. Claro, porque o Espírito não aceita água salgada, meu filho. Não aceita. Põe aí um pouquinho de aguinha salgada na sua boca, vê se você consegue tomar. Você não toma. Você acha que teu espírito aceita qualquer porcaria que esses homens oferecem aí? Eu falo assim mesmo. Eu falo porque Deus me ensinou assim. O espírito não aceita. Então nós temos que aprender a inclinar a nossa alma para as coisas de Deus. Amém? Por isso, queridos, não dá mais tempo, a internet vai cair aqui. Esse Instagram, como todas as outras redes sociais, elas têm tempo determinado, tá bom? Assista os nossos vídeos. Gostaria de pedir aos irmãos que acessassem a nossa página no YouTube. Nós já estamos lá com mais de 700 horas. Tem que ter 4.000 horas para que a gente possa fazer vídeo lá ao vivo, né? Estamos restritos porque não tem horas. Eu gostaria muito que os irmãos pudessem estar ali divulgando os vídeos para nós. Não é para nós, não é para o reino. Deus vai estar te recompensando por isso aí, tá? Eu quero convidar os irmãos, hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta-feira. Eu quero convidar os irmãos, nós vamos fazer uma live aqui à noite, por volta das 19 horas. Se você quiser participar comigo ali ao vivo, dá um joinha aí para nós aí, que eu vou te convidar e nós vamos ali interagir, conversar. Eu vou estar respondendo várias perguntas, várias dúvidas, tá? Tem coisas que a gente não pode falar aqui no rádio, porque muitos irmãos não vão entender, não. Mas eu quero tirar aqui na live, eu vou tirar algumas dúvidas, muitos questionamentos, tá bom? Então amanhã, sexta-feira, às 19 horas, eu vou estar aqui ao vivo. Se eu não estiver aqui no Instagram, eu vou comunicar aos irmãos ou lá no Facebook. Se você não tem nós adicionado no Facebook, vai lá, adiciona a gente lá. PR de Pastor Júlio Pádua. PR Júlio Pádua. Adiciona, manda o seu convite, eu vou te adicionar. Se eu não fizer pelo Instagram, eu vou estar fazendo pelo Facebook. Tá? Mas assista lá no Facebook, tem o nosso link lá do YouTube. Assiste os vídeos. Primeiro para você ser abençoado. Eu já ouvi esse programa. Não tem problema. Toda vez que você ouvir ele, Deus vai falar com forma diferente com você. Acione lá para nós lá, tá bom? Não é para ganhar seguidores, não é para ganhar dinheiro, é para que a palavra do Senhor, nós queremos propagar a palavra de uma forma ainda maior, tá bom?
Beijo no coração. Manda a paz aqui para minha linda, abençoada filha, lá em Rio das Ostras. Deus te abençoe, minha filha, Ana Maria, Neuza, Carlos, Rosângela. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Espera aí. Rafinha. Né? Muitos irmãos estão conosco aqui. Então que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz de Cristo. Divulgue essas mensagens, porque certamente você vai ser um dispenseiro de Cristo para toda boa, perfeita e agradável obra do Senhor. Ele te ama, Ele está cuidando de você, Ele te tirou do Egito, não queira voltar para dentro dele, em hipótese alguma, tá? Beijo no coração, fiquem todos na paz de Cristo.